Olá, gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre Game of Thrones. Eu já falei aqui para vocês sobre o livro do Martin, sobre as Crônicas do Olho do Fogo, sobre os livros dele, assim. E agora eu vou falar sobre a série de televisão. Eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, falando sobre o livro e a série do Martin, porque logo logo começa a sexta temporada. E eu tenho alguns assuntos para poder falar sobre ela antes da sexta temporada começar. Alguns assuntos para falar sobre essas duas obras. Então, tipo, eu tô gravando agora para poder dar continuidade sobre isso. Mais pra frente, depois que começar a sexta temporada de Game of Thrones, eu começaria a falar sobre outras obras literárias também, para não ficar tão monótono assim. Mas enquanto isso, eu vou falar sobre a Guerra dos Tronos, Game of Thrones. Guerra dos Tronos é Game of Thrones em português. A tradução é meio estranha, né? Porque tipo, deveria ser Jogo dos Tronos. Mas vocês sabem como é a tradução, né? Nunca é perfeito, mesmo porque tipo, tradução é algo complicado, né? Depende da interpretação de quem tá traduzindo. Lembra que eu comentei sobre as dificuldades em falar sobre fidelidade de adaptações no outro vídeo lá sobre a Guerra dos Tronos lá e sobre as Crônicas de Gelo do Fogo? Então, é isso. Eu fiz meu trabalho de conclusão de curso lá, quando eu cursava comunicação, sobre esse assunto, sobre fidelidade na adaptação das obras. E tipo, é um assunto muito profundo e não vale a pena ficar discutindo ele em suas minúcias, porque tipo, fica uma coisa cansativa e você não consegue chegar a um consenso. A câmera tá meio ruim, né? Tá cortando a cada segundo, assim, a cada 10 segundos, tá um negócio meio ruim pra gravar, mas então, vamos continuar. E já como não vamos discutir a fidelidade, tanto da fidelidade em si, talvez eu discuta de forma leviana, assim, mais pra ter algum assunto e poder comentar as diferenças. Game of Thrones é uma série produzida pelo canal de TV HBO, é um canal de grandes produções, assim, produz várias séries. E é uma série de grande notoriedade. É uma das maiores, daquelas 3 ou 5 maiores da atualidade. Se eu não me engano, compete com Breaking Bad, Walking Dead. E eu não lembro agora as outras que competem com Game of Thrones, mas tipo, essas são algumas das que concorrem pelas mais vistas, com mais fanáticos, coisas assim. Mas então, produzido pela HBO, é uma superprodução. Então, tipo, é nível de filme o negócio. E se você parar para observar, o negócio é realmente produzido como um filme em si, não é produzido como uma série de TV. A produção é realmente ao estilo de um filme, a forma que é dirigida, a forma que é tudo é como se fosse um filme em si. A única coisa é o tempo que foi produzido para ser encaixado na televisão. Tudo o resto é digno de filmes, é digno de um filme assim, hollywoodiano. Tanto que isso chega a ser um defeito em alguns casos. Eu vou explicar mais pra frente nesse vídeo. Mas então, é produzido pela HBO. A história, pelo menos no início, é a mesma. Com o tempo vai deixando de ser a mesma. Quem viu a primeira temporada e a quinta temporada vai entender o que estou dizendo. Não vou ser spoiler pra ficar falando pra vocês. Vejam o negócio, ou pelo menos procurem, se vocês têm interesse em ver isso daí. Pelo menos procurem, né? Não é nada tão difícil. Mas enfim, a história começa a mesma e vai modificando. Chega a um ponto que aparenta que já são duas histórias diferentes. E ao que tudo indica, a sexta temporada será assim também. Separará mais ainda do livro, mesmo porque daqui pra frente as temporadas vão lançar antes dos livros. O Martin ainda não terminou o sexto livro, mas a sexta temporada já foi terminada e está para lançar, agora em abril. Dá pra ver como o tempo é curto para eu poder falar sobre as teorias, as coisas, os detalhes e coisas interessantes assim desse livro, dessa série. Eu tenho só até abril para isso, mas enfim. Daqui pra frente a série vai passar o livro, e por consequência, pelo que eu andei lendo, as histórias serão diferentes umas das outras, para poder a série não virar um spoiler do livro, porque o Martin também tem que ganhar dinheiro, né? E porque ao que parece, ele vendeu. Isso eu li, eu não sei o quão oficial isso é, mas eu li sim, eu não lembro agora a fonte para poder postar aqui nos comentários, senão eu postaria com o maior prazer. Mas eu li que, tipo, ele parece que já acertou com outro estúdio que não é a HBO, para a produção do filme sobre as Crônicas do Olho do Fogo. Uma versão mais próxima, não sei se vai ser mais próxima mesmo, mas tipo, isso é o que ele afirma, né? Ele afirma que será uma versão mais próxima do livro do que a série é hoje. Não sei o quão verídico é isso, mas acho provável. Afinal, o sucesso desse livro é enorme. E eu não tenho certeza se a HBO tem os direitos vitalícios dele. Provavelmente ela tem os direitos temporários, ou os direitos de utilizar para gerar uma adaptação, mas que não impeça o Martin de criar outras adaptações. Então, tipo, eu não sei como são os direitos da HBO. Então, é possível que isso seja verdade, sim. E aí, tipo, pra a série não virar um spoiler do livro, as histórias provavelmente serão diferentes daqui pra frente. Terão alguns elementos em comum, é lógico, não tem como fugir totalmente, né? Pelo menos ia virar uma ruptura muito grande, talvez até difícil para o público aceitar. Não sei qual que é o limite de rompimento que isso tem.
Mas qualquer coisa que eu falar sobre isso é mera especulação. Então, né? E aí a série, por exemplo, HBO, é nível de filme, é uma superprodução, as histórias vão se modificando, vão se separando ao longo do tempo, conforme as temporadas passam, as coisas vão se modificando. Mas ainda assim a série é legal pra caramba. Eu li o livro e vi todos os episódios da série. Li todos os livros. O que eu tenho a dizer é que eu acho que, em muitos pontos, a série é melhor que o livro. Em termos de história, assim, da forma como a história se desenrola. No livro, tipo, tem alguns momentos que a história trava. E na série, acho que por ser o formato de série, que é diferente, ela tem que ser mais dinâmica. E isso torna ela mais legal, assim. Que faz as coisas fluírem, de forma que às vezes no livro não estão fluindo. E esse é um ponto muito positivo da série. Outro ponto positivo da série é que, por exemplo, as coisas, tipo, parecem se tornar mais, como eu vou dizer, mais emocionante. A vida dos personagens parece estar em situação mais arriscada ao longo da série do que do livro. Eles passam por mais desafios na série do que no livro. Lógico, essas coisas eu teria que comentar de forma individual cada um para poder explicar melhor, porque se eu explicar superficialmente aqui, vocês irão me xingar porque não dá para explicar nada direito. Mas vamos dar um exemplo. Vou ter que contar um pequeno spoiler para vocês. O personagem Bran, no livro, tipo, ele enfrenta muito menos dificuldades do que na série. No livro, tipo, a viagem dele se torna muito mais uma, como dizer, uma longa trilha cansativa e entediante do que realmente uma jornada de aventura com muita perseguição, muito tempo fugindo, ter inimigos de quem tivesse que fugir ou lutar ou coisa do tipo. Se torna muito mais uma jornada longa e entediante. Na série, se torna uma verdadeira aventura, porque tem que lutar contra muito mais gente. Ele não, porque, tá bom, sim e não, mas teria spoiler, teria que explicar isso num vídeo separado. Tá vendo o ponto que eu falei que vocês iam me xingar por isso? Mas então, o risco que ele passa é muito maior, as cenas de aventura são muito maiores, ele passa por dramas, por conflitos. Então, tipo, a história dele fica mais emocionante na série. É só um pequeno exemplo, né? E muito mal feito, que você nem tá me xingando por isso, né? O que eu não vou tirar a razão de vocês, porque realmente eu ia ser xingado por falar de forma tão superficial e mal feita. É que realmente, se eu fosse falar detalhado, eu ia ter que fazer um vídeo só pra isso. Mas então, tem esses pontos positivos. Porém, a série, como eu falei aqui, é uma produção hollywoodiana. E produções hollywoodianas têm seus pontos negativos também. A gente fala de ser uma produção hollywoodiana. Agora você tem que se perguntar, mas por quê? Tipo, isso não deixa tudo tão perfeito, tão bem enquadrado. Eu vou fazer uma pequena comparaçãozinha com a série Vikings, do History. A série Vikings parece ser nada menos que uma pré-crônicas saxônicas, assim. Que é uma história do Bernard Cornwell, que eu ainda vou falar muito sobre ele aqui no canal. Porque ele é um autor medievalista dos bons, assim, e é digno de nota. Mas, tipo, é uma pré-crônicas saxônicas, assim, a história da série Vikings. Mas, assim, tipo, o Game of Thrones é super produzido. O Vikings, é, tipo, ele tem uma produção muito boa, mas sabe aquela produção medievalista, assim, tipo, a preocupação com as coisas é, tipo, em parecer o mais fidedigno possível com o período medieval, e não de parecer bonito e chamativo, com aparência de que teoricamente seria medieval, mas que, tipo, você não tá falando qual data medieval especificamente, qual região, assim, qual contexto. Então, tipo, o Game of Thrones é isso. É um neomedievalismo. Porque, tipo, as armaduras não explicam o contexto de que lugar, que época, que estilo que eles estão usando. Por sinal, tem algumas que, tipo, de medieval não tem nada lá. Algumas armaduras, tipo, acho que a da guarda real, assim, que não tem nada de medieval nela, de tão forçada que ela é, exagerada, assim. A dos soldados Lannister também, tipo, parece muito mais uma armadura de um samurai do que... Tá bom, parece mais uma armadura de Darth Vader, assim, de Star Wars, do que uma armadura medieval de verdade, tão exagerada que é. Alguns pontos assim tô falando. Aí, tipo, as armaduras selvagens. É apenas pele, não tem uma... Tá bom, tipo, alguns até tem cota de malha, mas, tipo, não parece digna de um povo mais bárbaro, assim, da Idade Média, as armaduras dele. A menos que sejam esquimós, assim, selvagens lá no Game of Thrones, as armaduras como, tipo, aparecem, estão muito forçadas também pra parecer bárbaro. Mais bárbaro do que deveria ser. O tamanho dos castelos também no Game of Thrones é uma coisa chamativa. Pode não parecer pra vocês que, tipo, pra alguns de vocês, pra outros com certeza parece. Mas não sei se vocês sabem, tipo, os castelos medievais não eram grandes, não todos. Apenas, tipo, o castelo do rei, de um nobre muito poderoso, coisa assim, era grande. O resto, tipo... O resto, muitos deles não tinham nem muralha, tipo, só fortificação, com algumas torres acoladas a elas e, tipo, algumas ameias em algum canto na guarita, coisa assim. Não eram imensos castelos com, tipo, milhares de metros quadrados. Tem pouquíssimos castelos europeus que datam da Idade Média com milhares de metros quadrados. A maior parte deles é pequeno. Tipo, eles são construções geralmente verticalizadas em algum rochedo, com, no máximo, algumas muralhas, tipo, na parte mais suave da colina onde eles foram montados. Algumas torres e uma fortificação central. É apenas isso, um castelo normal na maior parte das vezes. Tipo, não é um castelo com milhares de torres, muralhas internas, externas e não sei o que.
É raro um castelo que tenha mais de uma muralha, tipo, ser uma cebola com várias muralhas assim. Isso é outra coisa exagerada que eu falo, que é a produção hollywoodiana. Eles têm que fazer o negócio parecer grande. Quando na verdade na Idade Média não era tão grande assim. Em compensação do Vikings, tipo, os castelos têm uma muralha só. Às vezes eles nem são castelos de verdade, eles são de madeira, não são nem de pedra como são no Game of Thrones. Lá eles levam em consideração a época, um período, um contexto, uma etnia, um grupo étnico europeu. Então, tipo, o negócio do Game of Thrones é muito neomedievalista, mas algumas coisas, tipo, um neomedievalismo bonitinho, legal. Ok, a aparência mas não está forçada. Em outros casos, é uma aparência forçada, que faz até alguns jogos. Lembra que eu falo que os jogos são exagerados? Que na verdade nada mais são do que história chinesa adaptada para um contexto europeu? Na estética? Então, né, o Game of Thrones, como eu falei, pode fazer alguns jogos que podem parecer muito exagerados e não parecerem tanto, aos elementos forçados como esse. Mas é lógico, o mundo não é perfeito. E é lógico também que eu tenho que ser coerente também, né, com o meu julgamento, porque, tipo, tá bom, eu tô comentando essas coisas, mas, tipo, pra nós medievalistas, pra algum neomedievalista que tem um pouco mais de conhecimento no assunto, o que eu critiquei pode parecer relevante, mas para as pessoas normais, como eu falei, é uma das séries mais vendidas no mundo, eles não estão se importando com isso. Então, tipo, também a gente tem que lembrar que nós não somos necessariamente o público-alvo da série, né? Mas se eles forem agradar, eles vão agradar o público principal, que são as pessoas comuns, que não entendem tanto quanto a gente. Se é que a gente entende tanto assim, mas mesmo assim, eles entendem menos que nós. É bem provável isso. Então eu posso ter, tipo, fazer uma crítica bem contundente pra quem pensa dessa forma medievalista, ou neomedievalista, sei lá, com um neomedievalismo um pouco mais perto do medievalismo. Porém, tipo, pra quem vê a coisa de outra forma, pode não parecer exagerado. E, enfim, série e livro são coisas diferentes hoje. O livro não é tão exagerado também. O Martin, tipo, ele é um neomedievalismo próximo do medievalismo, pelo menos mais próximo do que o Tolkien, no seu livro. Porém, a série nesse ponto, tipo, como ela quer atingir um público diferente, o que eu não tiro a razão dele, já que nós vivemos num mundo capitalista e é necessário ganhar dinheiro, né? Ainda mais poder bancar obras caras e grandes como essa. Então, tipo, acho que eles estão certos. Pode fazer parecer um pouco estranho algumas coisas pra nós, pode fazer eu reclamar um pouquinho aqui. Reclamar não, tipo, mas uma crítica aqui, demonstrar os pontos ruins, assim. Mas, tipo, esses pontos ruins são relativos pra nós que nos importamos com eles. Porque é lógico que essa adaptação está muito longe de ser que nem o Vikings, que é para um público mais específico, né? Eu ainda vou fazer vídeo pra falar sobre a série Vikings, ainda vou fazer vídeo pra falar sobre as crônicas saxônicas do Bernard, e eu ainda vou fazer muitos outros vídeos sobre esses assuntos. Só que a maior parte deles vão esperar para depois de abril, para eu poder falar tudo que eu tenho que falar sobre o Martin antes, porque talvez algumas coisas mudem depois que a temporada passar, né? Talvez algumas coisas não. Mas enfim, acho que é prioridade falar sobre ele agora. Por esse vídeo é isso, obrigado, espero que tenham gostado. Tchau!